Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui de um canal libertário de Juiz de Fora, cidade que não tem... Como é que eu posso dizer? Pô, Juiz de Fora foi uma estatal pra caramba, estatal que não acaba mais, o pensamento dos estudantes, vamos dizer assim, tem um viés muito estadista ainda, então nós somos aqui, ou pelo menos que eu conheço, como precursores da liberdade, que somos dois libertários defendendo que o Estado não deve mandar em nada, que é uma gangue, completa aí pra mim. É o quê? O Estado é uma gangue. É uma gangue. Na verdade não é que o Estado não deve mandar em nada, o Estado não deve existir. Ah, entendi. É simplesmente isso. É. Entendeu? E a gente vai introduzir esse vídeo aqui falando um pouco sobre as eleições que está tendo aqui em Juiz de Fora entre Margarida Salomão e o Witzel Witzel não, caramba. O... Rezato é o... Wilson Rezato. O Wilson da Rezato. A Margarida Salomão, para quem não sabe, é do PT. E o Wilson, o Wilson, né? O Wilson da Rezato, pra você ver, eu nem sei o nome do cara e eu já entendo o seguinte, já vou dar um exemplo. As eleições americanas que teve Joe Biden versus Donald Trump, foi na verdade Trump sim ou Trump não. E eu vejo exatamente aqui em Juiz de Fora. Vai ser o quê? Margarida sim ou Margarida não. Quem está votando no Wilson da Rezato, que eu nem sei se esse nome é Wilson. É o Wilson Rezato. O Wilson da Rezato está votando para não ter a Margarida aqui para mandar no estado. Na cidade de Juiz de Fora. Eu vejo dessa forma. Assim, as propostas, eu vejo um completo despreparo dos dois candidatos, que um que é basicamente que é do PT, que não é nada confiável. Tem o Estado que quer mandar em tudo. Não, como é que é o nome como é que é o jingle dela no jornal? Todas, para todos e todas. Então ela se mostra inclusiva, que é o que o partido dela prega, né, mostra. Porém, não é bem isso que a vida dela, que a carreira pública dela ou não pública mostra, porque, né, como diz algumas pessoas, tem que colocar o pé no barro, precisamos de pessoas... Ela fala isso na campanha dela. Pessoas que colocam o pé no barro, que os nossos políticos estão acostumados a andar em carpete e não tem o contato como se ela tivesse, como se ela fosse uma pessoa né, se pelo menos fosse como o Lula, que veio de um lugar humilde, de uma realidade diferente, do proletariado. Ela não, ela é filha de burguês, já vem dessa linha e vem com esse papinho aí de pé no barro, que brincadeira, né? Ainda tem gente que cai nessa ladainha. Isso aqui me irrita. Todos e todas caem. Todos. Entendeu? Todos e todas. Todos. Todos que caem nessa porra dessa ideia. Todos. Assiste o vídeo aí da Cíntia Chagas. Sei lá, não vou lembrar o nome. É uma professora da língua portuguesa que detona esses todos e todas. Todos e todas, exatamente. Todos e todos. Eu acho que é o seguinte, a eleição é claramente Margarida sim ou Margarida não. Eu acho que quem vai votar no Wilson não sabe muito bem desse propósito, porque nem ele sabe. Na minha opinião, eu vi alguns trechos, porque eu fiquei absurdo, não consegui nem entender e nem vamos dizer assim, eu fiquei revoltado com o que eu estava vendo ali, nem quis terminar de assistir, porque eu já entendi que é o empresário versus o proletário. Então, assim, aquela luta de classe, sendo que ela estava muito mais bem preparada no debate, porque ela já vem de uma eleição aí, várias eleições concorridas aí e tudo mais. Então ela conseguiu passar e esmagar o cara, que ficou tudo atrapalhado, inclusive na frente dos repórteres, entendeu? Mas isso é um retrato da política nacional, é um retrato da política mundial, não vou nem dizer nacional. Se você vê o Joe Biden falando em público, você fica, não é possível que esse cara vai ser o presidente dos Estados Unidos. Então, assim, eu não me dei ao trabalho de assistir debates, de assistir nada, eu não sei nenhuma campanha política, porque eu realmente sou libertário há mais tempo que o Diniz. O Diniz ainda é um recém-convertido e ainda tem um resquício aí estatal impregnado na mente dele. Muita gente não entende como o libertarianismo funcionaria, e é por isso que a gente criou o canal, para tentar deixar mais claro, tirar as dúvidas e esclarecer tudo para vocês de maneira simples e objetiva. Tentar levar o libertarianismo para o máximo de pessoas
Independente de classe social, independente de nível de escolaridade, o libertarianismo é a maneira mais simples, mais fácil e mais objetiva de se atingir a felicidade ou se atingir a liberdade. Então, a gente vai falar muito para você sobre isso. E uma coisa também interessante que é o seguinte, para quem está assistindo agora, nós vamos procurar de maneira autônoma e independente soltar vídeos com notícias, tudo com uma visão libertária para vocês poderem entender de como o Estado atrapalha a vida da pessoa e como ela aprende, como é amarrado. Hoje, tudo... vamos pegar a notícia de hoje. Tudo hoje, por exemplo, é sinônimo tipo, a culpa é da economia liberal. Nós não somos nada liberais, é tudo controlado pelo Estado, tudo. Desde os correios, ao combustível, ao alimento. Cada notícia diária que a gente vê, a gente percebe que o Estado está literalmente pisando em cima de qualquer coisa que seja mais produtiva do que ele. Você não pode ser mais produtivo do que o Estado. Então, nós não somos de direita, nem de esquerda, nem de centro, nós não temos lado, nem briga de classes aqui. Tá chamando seu interfone. Ai, vou mandar fazer silêncio, tá deu 10 horas. Tá, não tem, porque aqui tem... Tô ligado. Voltando ao assunto, tivemos que parar o vídeo porque, enfim, condomínios. Mora em prédios, vocês vão entender o que é. Bom, mas o prédio é uma boa visão de como o libertarianismo funciona. Você tem regras do condomínio, independente do Estado, independente de qualquer coisa. Já é um bom começo. Eu tenho um exemplo clássico, por exemplo, aqui, de frente, da calçada para fora, você já consegue entender como que a calçada é quebrada, o asfalto é sujo, esburacado. E eu tenho um exemplo perfeito, por exemplo, da Prefeitura de Juiz de Fora, que veio 6 vezes tampar um bueiro de frente ao condomínio e não foi resolvido. Ela gastou 6 vezes mais para não resolver um problema e tá ali. E tenta lá reclamar para você ver o que acontece. Nada. Aqui, por exemplo, nós fizemos obras de infraestruturas dentro do condomínio, que foi uma vez só. A gente obriga a ser eficiente aqui dentro, mas da porta para fora não existe cobrança, não existe nenhum meio que você possa, vamos dizer assim, você consegue só se indignar, você não tem meios nenhum de combater o Estado. Então esse é um exemplo perfeito de pessoas comuns a começarem a entender o que é o libertarianismo. Você não depende do governo para estar seguro ou para ser eficiente. Você vai ver dentro de um condomínio, muita gente tem dúvida de como o libertarianismo funciona. Quem vai fazer as ruas? Quem vai fazer as ruas são as próprias pessoas, né? Dentro de um condomínio aqui, esse condomínio que o Diniz mora é um condomínio grande, tem rua, tem morro, tem sinalização, tem vagas privativas e as ruas aqui foram feitas pelo condomínio, não foi a prefeitura que veio aqui fazer, são os condôminos que bancam e você vai ver que todo condomínio que é dessa forma, você vai ver o nível de rua, de qualidade das coisas que tem dentro do condomínio comparado com as ruas da rua. Então, das ruas externas ao condomínio, né, que eu quis dizer. Então, é muito fácil entender como funcionaria uma cidade privada, por exemplo, né? Os próprios moradores bancariam os custos dessa cidade, sem necessidade de um Estado. E a rua do lado ali não foi... Os moradores não quiseram arrumar, beleza? Você vai ter rua, a sua rua vai ser melhor, a rua do lado vai ser pior, pessoas vão querer morar na sua rua, o que vai valorizar os terrenos em volta da sua rua, inclusive o seu. Então, é do interesse de todos que a rua seja pavimentada, que a rua seja bem pavimentada. É uma coisa que vai acontecendo em massa, naturalmente, independente do Estado ou não. E a sua vontade também, esforço de quem construiu a rua, você terá mais direitos de cobrar ou ter como cobrar, tendo cobrado do Estado. Vai lá no juiz, vai na prefeitura reclamar que você quebrou a sua roda passando por um buraco fundo. Você vai morrer e não vai receber nada. Você vai morrer, exatamente, você vai morrer e não vai receber nada. E outra, como se você tivesse tempo de um dia inteiro para reclamar de alguma coisa que nem deveria existir, que é o buraco ou o Estado, ou os dois, né? Então, acho que deu para entender um pouco disso. E a gente está em final de novembro de 2020. Algumas leis brasileiras estão sendo passadas, então
a gente está a caminho da liberdade. Muitos até acreditam que, por exemplo, a liberdade deveria ser assim, vira a chave, está todo mundo livre, o mundo inteiro livre, mas são pequenos passos para um dia a gente ser um pouco mais livre, olhar para trás e olhar para fundão partidário, olhar para prefeituras ineficientes, políticos que se julgam do povo, entender, e nossos filhos ou nossas próximas gerações falam assim, meu Deus do céu, que coisa bizarra. Assim como o machismo ou coisas extremas que aconteceram no passado, a gente olha dessa forma também, no nosso atual presente agora seja uma bizarrice para o futuro, que seja um absurdo e que não exista mais isso. Por exemplo, estamos passando uma lei, nós não, né? O Brasil está passando uma lei que é do homeschooling. Não sei se você sabe que é crime educar os seus próprios filhos em casa. Então, apesar de ter muita burocracia, de ter muita coisa para acontecer, é algo que ninguém nunca falava sobre isso, não tinha como passar, entendeu? Então, o que você tem que falar sobre o homeschooling? Está sendo aprovado, acho que em Brasília, né, a primeira cidade-estado que está aprovando o homeschooling. Eu não sei se foi uma coisa pensada para facilitar a vida das pessoas, enfim, não importa de onde veio essa ideia, né, de aprovar isso. O importante é que seja aprovado e que isso sirva de exemplo para outros estados, outras cidades, para que possam aprovar o homeschooling e os pais possam ter a chance, pelo menos, de educar os seus filhos em casa. Eu estava até conversando em mesa de bar, olha aí o papo. Como será o adulto que foi criado nesse tipo de atmosfera onde, sei lá, vamos supor, os pais têm uma condição de vida para poder fazer esse tipo de coisa, porque vai exigir professor, uma série de burocracias, que é literalmente burocracias. Mas vamos supor que é uma família que viaja muito. O cara vai fazer, sei lá, sexta-feira, uma sexta série na Nova Zelândia, ele vai cumprir lá os requisitos que exigem, ou uma parte no Brasil, em cada parte do Brasil, a criança, né, ela vai começando a ter noção da própria liberdade dela em relação ao tempo, de eficiência, e as crianças de ensino tradicional, que é o quê? Vou para a escola, sento na minha carteira, na minha cadeira, e tem 30 alunos ali, onde eu estou todo dia convivendo, sei lá, com as mesmas pessoas, sendo que a maioria das pessoas convive ali. Você que tem uma sala de aula com 30 alunos, você conversava com os 30 alunos? Tinha um ciclo social, acho, um pouco menor, mas às vezes eu penso no seguinte, o lado positivo disso, de como seria essa pessoa adulta de um e o pensamento de outro, completamente com menos amarras, não sei. Eu acho que uma criança, uma pessoa que for criada com homeschooling, e que, né, homeschooling, para quem não sabe, gente, não significa que a pessoa vai ser criada da maneira que os pais querem, tipo, meu filho só vai aprender matemática e o resto dane-se. Não é assim, ele vai ter ali uma quantidade que eu acho bobeira para mim. Se o pai quisesse ensinar só matemática, deveria funcionar desse jeito e ok. Mas não vai ser assim que vai funcionar, ele vai ter os pré-requisitos a cumprir, carga horária, tudo isso, mais ou menos como acontece na escola. Não é algo fácil. Pais que trabalham o tempo todo não vão ter condição de usar o homeschooling, mas eu acho que as crianças que tiverem o privilégio de ter acesso a isso, muito provavelmente serão crianças que vão ser mais dedicadas, que vão acabar tendo uma evolução educacional maior do que as demais. O Estado é uma máquina de travar o conhecimento, isso aí é óbvio. Você vê basicamente o que aconteceu agora com a pandemia, que escolas públicas e escolas privadas não têm aula. De repente, as escolas privadas estão prontas e preparadas para receber os alunos de volta. O Estado fala, não pode, porque as públicas não podem receber os alunos, os alunos da escola privada vão disparar na frente dos alunos da escola pública e vão ficar vão ganhar conhecimentos a mais, vão desequilibrar a balança. Ou seja, o que o Estado está fazendo? Porque eu sou incompetente e não consigo dar aula para esses, vocês que podem ter aula serão obrigados a se manter na incompetência do Estado, porque vocês vão ficar muito na frente do meu ensino estatal. Então você literalmente limita, assim, essas pessoas vão ter que permanecer burras, porque eu não consigo dar inteligência para essas. Não, tipo fora também o pensamento completo. Fora o pensamento crítico, né? Porque aí agora vai dar polêmica, né? Você quer fazer bonito no Enem, dá aquela esquerdada maravilhosa.
Você vai nas passar. redações do Enem. Você não tem um pensamento crítico.